E aí, tudo bom? Então, essa aula aqui, conforme muito solicitado, é uma gravação sobre o e-book que a gente criou de formas de ganhar dinheiro com inteligência artificial em 2025. Aqui não tem nenhuma promessa mágica, nenhuma fórmula mágica, é trabalho de verdade, são segmentos econômicos que já estão dando dinheiro com inteligência artificial, segmentos em que é possível entrar como pessoa física, como freelance, como funcionário de uma empresa, como empresário e também como empreendedor, criando empresas para ganhar dinheiro com inteligência artificial. Eu acho que hoje a gente está numa das principais oportunidades, talvez da última década, né? Hoje existe um oceano azul em inteligência artificial e o oceano azul é um termo, né, de um livro que fala da estratégia do oceano azul, que é quando a gente está no mercado com poucos concorrentes, com pouca gente fazendo o que a gente está fazendo. E claro, depois entram empresas e começa a haver concorrência, mas hoje a gente ainda vê que inteligência artificial é uma oportunidade de ouro para entrar, né? A gente está em 2025, em junho de 2025, e a gente, um dia talvez você assista esse vídeo mais para frente, talvez até daqui a alguns anos, e você vai ver de fato que a inteligência artificial cresceu muito, né? Eu já vejo isso com muita clareza, a velocidade com que está crescendo, está sendo implantada nas empresas, o tanto de startup, tanto de coisa legal que está surgindo. Então, a ideia desse e-book, a ideia dessa apresentação é exatamente mostrar para você por onde você pode entrar no caminho da inteligência artificial. São vários, né? São várias possibilidades e é por isso mesmo que eu estou fazendo aqui essa apresentação. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá para o e-book e eu vou apresentar para vocês um pouco quais são as oportunidades que existem aqui. Uma coisa importante antes de eu passar a apresentação é o seguinte, pessoal, essa apresentação não é exaustiva. O que significa exaustiva? Significa que não está tudo aqui, todas as oportunidades de inteligência artificial que existem no mundo. Ninguém sabe isso, né? É até um pouco impossível saber isso. Tem muita gente fazendo coisas diferentes o tempo todo. Então, a ideia aqui é passar o que a gente vê que está mais óbvio, mais na mão, coisas que estão mais presentes no nosso dia a dia, tá bom? Então é essa a ideia, é passar esses 6 segmentos aqui para todos vocês olharem e para quem está interessado, provavelmente se você está vendo esse vídeo você está interessado, a ideia aqui é exatamente te mostrar o caminho das pedras, né? Então vamos lá, mostrando um pouco aqui o e-book. Isso aqui é uma página da web, tá? Então talvez você já tenha baixado esse e-book, né? Uma página da web aqui que a gente criou esse e-book de uma forma bem criamos esse e-book de uma forma bem didática, bem fácil de acessar, de uma forma aqui que todos vocês consigam acessar da forma mais fácil possível, tá? E se você ainda não tem o e-book, me pede aqui nos comentários, entra na página da Zex, enfim, esse e-book tá disponível aí para todos vocês. Então vamos lá, né? São 6 principais segmentos, tá? 5 deles estão aqui, né? Então aqui o gestor de agente de IA, a criação de SaaS com IA, a carreira não técnica com inteligência artificial, a carreira técnica com inteligência artificial, empresas que utilizam inteligência artificial, tá? Empresas já existentes que já utilizam inteligência artificial, tá? E a última tem mais a ver com criação de conteúdo e tudo, eu vou chegar lá. Então vamos lá, pessoal. Primeiro segmento, né, que a gente vê aqui é o de gestor de agentes de inteligência artificial. O que é ser gestor de agentes de inteligência artificial? Ser gestor de agentes de inteligência artificial é criar agentes de inteligência artificial e prestar serviços, implantando esses agentes em empresas, em consumidores que têm interesse, né, em acessar esses seus serviços, tá? Então, por exemplo, existem hoje, né? Então, primeiro, o que são agentes? Agentes são sistemas, né, que utilizam inteligência artificial para criar um processo em que a inteligência artificial toma determinadas decisões.
O tema de agentes pode ser um tema de um outro vídeo de mais de 1 hora. Eu poderia falar muito sobre agentes aqui, né? É um termo hype do momento que está todo mundo falando e essa aula não é exatamente para isso, né? A gente vai gravar outros conteúdos a respeito de agentes especificamente. Mas os agentes de inteligência artificial são processos empresariais infinitos, tá? Dá para fazer de tudo, dá para fazer desde um agente que faz agendamento de consultas médicas, até um agente que faz atendimento de vendas, até um agente que cuida das finanças da empresa, enfim, são infinitas as possibilidades, né? Ainda não foram todas exploradas. E existem pessoas prestando serviço de criação desses agentes e de manutenção desses agentes. Então, alguns dos agentes que já estão disponíveis prontos, né, no mercado por exemplo, o Operator da OpenAI, né, da OpenAI, que é uma empresa do ChatGPT, então você já consegue, através do plano Pro, que é o plano mais caro, de R$ 1.000 por mês, você consegue já ter o Operator, né? Você tem o Manus, que é uma ferramenta incrível, né? Que eu vou mostrar aqui depois. Essa ferramenta aqui, ó, eu consegui fazer ontem à noite, né? Uma apresentação, tá? Das minhas aulas sobre como aprender, né? Usei aqui os ensinamentos do Andrew Huberman, que é um neurologista fantástico, também tópico para outra aula. E o Manus, né, eu mandei tudo por escrito, num prompt, e o Manus montou uma apresentação incrível, ó, com animação, gráficos aqui que se movimentam e tudo isso, tá? Em um prompt só, pessoal. Depois eu ainda mandei alguns prompts aqui para mudar algumas coisas, mas o Manus basicamente criou, ó, esse prompt aqui, ó, escrevi isso daqui, tá? E o Manus montou essa apresentação fantástica aqui, né? Então é um negócio que não tem nem o que falar, né? Olha só esse slide, né? Quando que a dificuldade que é montar um slide desse, ia custar mais de 1 hora para fazer só esse slide aqui, com essa movimentação tudo, o Manus fez sozinho. Então, esses são os agentes que já estão prontos no mercado. Mas você também pode criar o seu próprio agente, né? Então, vou mostrar para vocês aqui, né, esse agente aqui que eu criei, que, por exemplo, é um workflow no N8N, que é uma ferramenta de integração, tá? E esse agente, basicamente, ele recebe uma mensagem, tá? Ele passa essa mensagem aqui, filtra essa mensagem para ver que tipo de mensagem é. Então, ele entende áudio, ele entende imagens, né? Então, aqui, por exemplo, quando entra uma imagem, e também PDF, né? Então, aqui, ó, ele entende o PDF, faz a leitura do PDF. E daí, né, a partir dessa imagem, ele busca no banco de dados se essa pessoa que mandou essa mensagem é cliente ou não. Se não for cliente, ele vai cadastrar no banco de dados. E daí ele joga para a OpenAI ler essa mensagem, né? E esse agente de inteligência artificial, portanto, vai ler essa mensagem e vai interpretar tudo isso. Então, olha só que coisa fantástica, pessoal, que né, essa possibilidade de criar o agente, e daí ele responde, né, por áudio ou por texto. Então, mostrando para vocês aqui, né, o meu agente, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, a Zexia, né, que foi o agente que eu criei. Então, eu venho e falo: olá, Zexia, tudo bom? E ele vai rodar aquele workflow ali que eu acabei de te mostrar, né, e vai me responder, tá vendo? Ele tá digitando aqui, olha lá, olá, tudo ótimo? E com você, como está? Isso foi a inteligência artificial que respondeu. É uma inteligência artificial já treinada, né? Já sabe todos os bancos de dados da minha empresa, já entende como a minha empresa funciona e ela vai conversar com o cliente. Daí se eu mandar um áudio, por exemplo: oi, Zexia, tudo bom? Eu queria saber mais sobre o curso de IA do empresário IA. Tá? Mandei um áudio. E ela vai me responder esse áudio. Olha que coisa fantástica, pessoal. Então, é assim que funciona um agente de inteligência artificial, né? É uma coisa, assim, fantástica, que não tem nem o que dizer, né? Chegou aqui uma resposta, ó, do meu áudio, tá? E daí funciona com imagem também, com tudo isso. Também um tópico para, talvez, outro vídeo, né? Então, pessoal, esse é o primeiro segmento. Criação de agentes, né? Então, como ganha dinheiro, né? Que eu acho que é o mais importante aqui, que está todo mundo querendo saber. Você pode criar uma agência de inteligência artificial, uma empresa especializada nisso. Você pode trabalhar para uma dessas agências, então você pode trabalhar lá nessa agência, né?
Você pode também fazer freelance de casa mesmo e prestar serviços para empresas, criando agentes para essas empresas, criando agentes, por exemplo, de suporte ao cliente, de atendimento de vendas, como por exemplo a Zé que você está fazendo, e tudo isso. Então, algo fantástico aí, um grande segmento que com certeza vai crescer muito. E a nossa ideia aqui não é explicar a fundo como isso funciona, mas vocês podem ver que existe um universo aí, né? O segundo ponto, pessoal, é a criação de SaaS. O que é SaaS? Software as a Service, tá? Então, basicamente, são aplicativos que você pode criar, né? E esses aplicativos, eles permitem que você ganhe dinheiro vendendo o serviço desse aplicativo. Exemplo, você pode criar um aplicativo para fazer, por exemplo, leitura de calorias nos pratos de comida que alguém come. Essa pessoa manda por WhatsApp e o seu SaaS faz o arquivo de tudo que essa pessoa comeu e fala quantas calorias essa pessoa comeu por dia. Já existe, tá? Depois pesquisa, vale a pena. É um negócio fantástico. Você pode criar um SaaS, por exemplo, de atendimento de vendas, que ao invés de você vender o agente, você pode fazer um atendimento de vendas direto por um software, né? Um aplicativo. Exemplo, olha só que legal. Né? Essa empresa aqui, por exemplo, né, cosupport.ai, ela faz aqui, né, a venda ela faz o SaaS, né, ela vende a assinatura de serviço de agentes que fazem suporte para clientes, né? Então aqui você pode ver uma empresa fera, pesquisei bastante sobre essa empresa, né? Então essa empresa faz aí o atendimento de suporte, tá? Então isso é vender SaaS. Você pode criar um aplicativo e vender esse aplicativo, tá? E vender a assinatura desse aplicativo, né? Por isso que é as a service, né? E o micro SaaS serão sistemas menores ainda que você pode colocar aí para rodar, às vezes em dias hoje, né? Hoje em 2025 você já consegue criar. Eu vou mostrar para vocês como criar um SaaS, né? Não detalhadamente, mas como é possível. E você pode vender os serviços e o acesso a esse SaaS. Então é algo também infinito, né? Dá para dizer que é infinito, pessoal, porque não tem limite para o que você pode criar com SaaS, né? Existe, por exemplo, aqui esse outro SaaS que eu uso muito, inclusive, que é um SaaS que faz o arquivamento das suas coisas a ler, né? As coisas que você quer ler. Então você vai jogando tudo que é artigo, coisa que você quer ler, e daí ele te resume tudo que você tem para ler, chama Unread AI, né? E daí ele te diz tudo que você tem para ler, para estudar, resume as suas leituras, enfim. Então é fantástico também, é um negócio que poupa muito tempo da gente. E o cara criou aqui, né, esse aplicativo, olha que fantástico, né? E tá aí, funcionando, você consegue baixar o aplicativo no celular, consegue rodar ele também aqui pela web, enfim, pelo seu navegador, tá? Então esses dois aqui são exemplos de SaaS bem legais, né? E daí como é que eu crio um SaaS, Como é que eu faço para criar, né, um SaaS? E daí vou mostrar para vocês aqui, ó, esse daqui é o Lovable, tá? É uma ferramenta aí, né, incrível, tá? Que é essa daqui, ó. E eu pedi para ele em um prompt, tá? O prompt é esse daqui, ó. Tá? Esse prompt aqui, tá? Eu pedi nesse prompt, olha só, quero criar uma landing page para o meu curso de inteligência artificial. A estrutura da página deve ser criada conforme abaixo, né? Daí eu coloquei aqui, ó. Promessa, inclui o título, aprenda inteligência artificial de forma rápida e sem conhecimento técnico, que eu vou vender um curso para pessoas que não têm conhecimento técnico, ou seja, pessoas que não têm conhecimento em código, nem nada disso, né? Como vocês veem aqui, não precisa ter para criar um website e nem um aplicativo, porque o Lovable cria aplicativos como esses que eu mostrei para vocês, né? Um vídeo de vendas, então ele deixou aqui o espaço para o meu vídeo de vendas, né? Ganhos, aumente seus ganhos utilizando ferramentas de IA. Ele colocou aqui, né? Aumente seus ganhos, olha aqui que legal, tá? Então tudo isso, pessoal, em um prompt, tá? Depois eu mandei alguns prompts aqui abaixo para tirar alguns botões e tal, tá? Mas pode ver, ó, que eu conversei super pouco com ele e ele criou esse website para mim. Então é infinito, né? De fato, é infinito o poder do Lovable e dessas ferramentas. Tem várias outras, como o Replit, tem tantas outras que criam website. Inclusive o Manus cria website também, tá? Aí você pode
utilizá-lo também dessa forma, tá? Bom, qual que é o terceiro ponto? Alavancar sua carreira não técnica, né? Então, o que quer dizer isso, né? O que que é alavancar a sua carreira não técnica? Quer dizer, eu não sou um profissional de TI, eu trabalho no RH, eu trabalho no marketing, trabalho no jurídico da minha empresa, mas eu quero alavancar minha carreira com IA. Como é que eu faço, né? Então, bom, primeiro você tem que aprender ferramentas de IA, você tem que aprender como funciona a IA, você tem que aprender, ver vídeos como esse que você está assistindo agora, né? E entender todas as possibilidades e o que o IA pode fazer por você na sua área específica, certo? Então é isso que você tem que fazer, né? O que você está fazendo agora, né? Investindo o seu tempo aprendendo. E daí, dado que você não é técnico, você vai usar a IA para a sua área específica de conhecimento. Então, por exemplo, como vendedor, né? Comercial, vendedor. Você vai, por exemplo, conseguir usar ferramentas de automação que vão economizar fortemente o seu tempo, né, para você poder fazer atendimentos automáticos, poder fazer cadastro automático no seu CRM, sem a necessidade de você ter que ir lá e preencher item a item, campo por campo, e isso vai aumentar a sua velocidade de produção imensamente. Né? Se você está no RH, você pode fazer recrutamento, colocar lá 100 currículos e pedir para a inteligência artificial analisar de uma forma isenta, sem viés, né? sem fazer julgamento das pessoas pelo currículo, de uma forma muito mais inteligente e rápida. Né? Se você está no marketing, você pode criar imagens, você pode criar copy, você pode fazer tantas coisas com inteligência artificial, né? E tudo isso vai fazer com que você alavanque sua carreira, você ganhe mais, você se destaque na empresa, né? Então, se você tem lá um bônus anual, por exemplo, baseado na sua produção, você com certeza vai ter muito mais chance de atingir o seu bônus, né? Então, tudo isso vai te dar uma alavancagem absurda utilizando inteligência artificial no seu trabalho, tá? Então, esse é um outro ponto importante. Daí eu vou colocar aqui, ó, olha que legal, né? Escassez de talentos é o maior entrave para o avanço de IA nas empresas. Então as pessoas não sabem IA hoje em 2025. Né? Muito provavelmente alguns de vocês que estão assistindo aqui não sabem sobre IA profundamente, estão aprendendo ainda. E hoje ainda é válido não saber, né? Mas no futuro, aqueles que não souberem, né, vai deixar de ser diferencial e vai se tornar, na minha opinião, algo básico, né? Algo que todo mundo tem que saber. Então, colocando aqui, ó, né, a gente pode ver que escassez de talentos é o maior entrave, né, para avanço de IA nas empresas. Então, pessoal, fiquem espertos com isso, isso é importantíssimo, né? Vocês têm que entender que é importante aprender IA hoje para você se diferenciar hoje e no futuro para você se manter no jogo, tá? Então, como eu mostrei para vocês, né, depois vocês podem ler no e-book como que você ganha dinheiro com isso, né? Crescendo na empresa, ganhando cargos mais elevados, ganhando bônus por produtividade, tudo isso. E aqui eu dei alguns exemplos, né? Ah, José, estou em outra área, estou na área de logística. Você não colocou aqui logística. Poxa, pode ter certeza que existe muita coisa em logística para você pesquisar, tá? Então vale a pena olhar. Bom, e daí a carreira técnica, né, com IA. Então, poxa, sou um desenvolvedor, sou programador, sei código, acabou minha vida, né? Tem muita gente que acha que agora pela inteligência artificial, pelos aplicativos conseguirem codar e gerar código, né? Hoje a OpenAI lançou o Codex, existem infinitos outros, o Cursor, o Windsurf, entre vários outros, né? E muita gente está preocupada com isso. Mas, pessoal, para quem se adequar, para quem se adaptar, você vai se tornar um grande, né? Você vai ter uma grande oportunidade de carreira na carreira técnica, né? Coloquei aqui, ó, cargos mais procurados, né? Quer trabalhar com IA? Tem cargos mais procurados aí que salários chegam até 40 mil reais por mês, né? Então são várias áreas que aparecem aí, muitas vezes 100% remotas, e que você tem a oportunidade de trabalhar com IA em cargos técnicos, tá? Então olha só, né? Engenheiro de inteligência artificial, consultor de inteligência artificial, pesquisador de inteligência artificial e tantas outras coisas. Então,
a oportunidade para profissionais técnicos também é muito grande. Dei aqui exemplos, né? Então, por exemplo, Fine Tuning as a Service, arquiteto de RAG, que é um método que os modelos de inteligência artificial usam para ter memória, né? Que são bancos de dados vetoriais, consultor de AI for SMB, gerador de dados sintéticos. Inclusive, recentemente a OpenAI negociou a compra de uma empresa por bilhões de dólares de dados sintéticos, enfim. Segurança, né? Auditor de riscos e segurança, essa questão de risco, de hacking, tudo isso vai ser algo muito falado daqui para frente, porque já existe hacker que utiliza inteligência artificial, né? E dá para também hackear a própria inteligência artificial, talvez isso possa ser até tema de um outro vídeo. Então, pessoal, como ganhar dinheiro com isso, né? Você ganha sendo um engenheiro de software, um programador, né? E você vai ser muito mais notado. E também você consegue um trabalho internacional, como mostrei aquela pesquisa da Exame, freelance, entre infinitas outras possibilidades de você ganhar dinheiro sendo técnico e utilizando inteligência artificial, né? Então, tá aí, né, alguns exemplos. O quinto exemplo, talvez seja um dos exemplos mais importantes, né? Eu sou empresário, eu tenho uma empresa e também pesquiso, estudo inteligência artificial profundamente para aplicação de IA nos negócios, como vocês estão podendo perceber aqui, né? Então, acho que assim, talvez essa seja uma das grandes oportunidades. O empresário, na verdade, ele é o grande consumidor de tudo isso que eu falei até agora, né? Então ele contrata o desenvolvedor, ele contrata o profissional de marketing, o vendedor, tudo isso, ele contrata o gestor de agente de IA, enfim, né? Ele contrata o sistema de SaaS, né? Então ele é o grande consumidor de todos esses casos que eu falei até agora, mas ele também é o grande implantador de inteligência artificial. É dentro das empresas que vão haver as maiores oportunidades, as oportunidades bilionárias, milionárias de implantação de inteligência artificial, né? Então, como eu estava dizendo aqui, olha só, né? Quantas coisas o empresário pode fazer para investir em inteligência artificial. Ele pode contratar atendimento de vendas, SDR, outbound, agentes de inteligência artificial, agentes de suporte, como eu já mostrei, aumento da produtividade da equipe, com a equipe utilizando o SaaS, utilizando o ChatGPT, utilizando os modelos para se tornar mais eficiente. Ele consegue também, né, aplicar IA em casos específicos. Por exemplo, sei lá, eu tenho uma empresa de logística, vou criar um agente para fazer a gestão da logística e otimizar os caminhos que os meus caminhões fazem, por exemplo. Né? Então dá para usar aí para tantas coisas. E também, né, uso de IA na medicina, sei lá, tenho um hospital. Poxa, quanta coisa dá para fazer em hospitais, né? Já tem vários casos de uso. Enfim, então como que o empresário ganha dinheiro com IA, né? Ele normalmente vai ou aumentar as receitas, ele vai conseguir vender mais com agente de inteligência artificial de atendimento de vendas. Então ele vai aumentar a receita, né? Ou ele vai diminuir os custos. Por exemplo, ele tem uma equipe de 50 pessoas na empresa dele. Essas 50 pessoas vão poder fazer o trabalho de 200 pessoas no futuro com inteligência artificial, né? Então, quer dizer, ele vai diminuir os custos internos de pessoas, por exemplo, né? Ele vai conseguir crescer sem ter que contratar mais gente e com isso ele vai conseguir ganhar mais dinheiro. Então, no final das contas, né, é sempre ou você ter mais receita e lucrar mais, ou você ter menos custo e lucrar mais, né, sobrar mais dinheiro porque você gasta menos. Então, uma infinidade de coisas aqui, já dei, né, vários exemplos e é fantástico aí o tanto de coisa que dá para fazer com inteligência artificial nas empresas. A empresa, no final das contas, acaba sendo, né, o grande consumidor de todos esses serviços e também, né, como eu coloquei aqui, é o que mais ganha, né? Então acaba sendo o que mais ganha com essa história toda. E por último, pessoal, tá aqui, né, o criador de conteúdo. Então é um pouco o trabalho que eu tô fazendo, né? Eu tenho vários chapéus, né? Eu tenho o chapéu do empresário, tenho o chapéu do desenvolvedor de agente, como vocês viram, eu criei agentes também. E aqui nesse caso eu tô com o meu chapéuzinho aqui de criador de conteúdo de inteligência artificial, né? Então
dá para monetizar vendendo, enfim, serviços, dá para vender treinamento, dá para fazer tantas coisas, vender produtos educacionais, enfim. Então, né, a ideia é produzir conteúdo como esse e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, basicamente é isso, né? Um último ponto aqui que eu gostaria de deixar aqui para vocês pensarem, né? Para vocês todos pensarem, é essa ideia de que a tecnologia ela está fortemente democratizada. Tá? A IA ela derruba barreiras de entrada, pessoal. Antigamente você precisava saber código, você precisava saber um monte de coisa, e hoje você consegue fazer, por exemplo, uma apresentação em 10 minutos, como eu mostrei para vocês no Manos, sem saber uma linha de código, colocando um prompt, né? Como eu mostrei para vocês no Lovable também. Então tudo isso, poxa, sim, mostra o tamanho da oportunidade que jamais foi vista e que está aparecendo com inteligência artificial, tá joia? Então espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Se quiserem saber mais, que no e-book tá o nosso contato, manda o WhatsApp, eu mesmo vou receber, vou responder. Se quiser também, se você tiver na nossa lista de e-mail, responder e-mail, dar feedback. Eu adoro receber feedback, tá? E nos procura, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube, por exemplo, vai ter aqui no link os nossos contatos e eu tenho certeza que a gente pode agregar muito juntos, tá joia? Um grande abraço e até a próxima.